Senhoras e senhores, vídeos de NBA! Vídeos de basquete, né? A gente tá numa saga aqui de um mini querido que gosta muito de NBA, está patrocinando vários vídeos legais de NBA, de futebol também. Dinheiro é bom. Coisa boa. E, né, o vídeo que iremos ver é eu explicando a década de 2000 da NBA em 26 minutos do canal Camisa 30. Eu acho que a gente já viu o vídeo desse canal, não tenho certeza. Posso estar completamente enganada, mas eu acho que a gente já viu. Se viu, deixa aqui nos comentários se foi, se não foi, uma pena, né? Mas enfim, vamos lá ver aí, vídeo bom. O do Wemby, eu acho. É, né, a gente acabou de ver o do Wemby, se pá que... Bom, acabou não, né? Tem uns 3 dias. Mas, enfim, bora ver esse vídeo e let's go que bora. A década de 2000 não foi apenas um novo capítulo para a NBA, foi um recomeço. Jordan já tinha se aposentado, o império do Bulls estava desfeito e a liga estava totalmente aberta. O que veio depois foi uma montanha-russa. Não, a gente viu do Camisa 30. O do Stephen Curry, eu acho que foi dele. Eu reconheço a voz desse cara. Mano, quase certeza que o do... Aí, ó. Do Stephen Curry. A gente viu dele. Não foi? Ó, ele arrumou o basquete. Aqui, ó. O do Stephen Curry. Ó, que foram humilhados após provocar Stephen Curry. Já vimos tudo. Foi tudo pro CR. Então... Já vimos. Esse cara manda muito. A narração dele é ótima. Tipo assim, é bem explicativa. E legal de entender quando ele explica as coisas direitinho do basquete, tá ligado? Então, acho que a gente já viu uns 3, na época que o Carol tava trazendo um monte de NBA, né? Então, pode crer. De caos e dominação. Um tricampeonato em Los Angeles, a consolidação de uma dinastia em San Antonio e uma batalha constante pela identidade da liga. Vimos o auge de Allen Iverson, a chegada de um jovem LeBron, a ascensão de Kobe, a queda de Shaq e o molde do que seria a NBA moderna. Dos dribles de rua que viraram cultura, a expansão internacional, de defesas sufocantes a cestinhas imparáveis. Os anos 2000 entregaram tudo. Drama, emoção, manchetes históricas e heróis que marcaram a geração. Agora é hora de voltar no tempo, temporada por temporada, lance por lance. Esta é a história de cada ano da NBA nos anos 2000. O ano 2000 não foi apenas o início de uma nova década, foi o começo de uma nova muito, né? E a NBA desde a época do de um novo alvo. basquete pra... Foi aí que entrou Shaquille O'Neal. Não o Shaq magro do Orlando Magic, nem o veterano já em declínio. Esse era o Shaq em seu auge absoluto no Lakers. Em 2000, ele virou um monstro. Médias de 29,7 pontos, 13,6 rebotes, qual que é a altura do Shaquille O'Neal? E um MVP incontestável. O Lakers venceu 67 jogos. Phil Jackson chegou com 6 anéis no currículo, trouxe o triângulo ofensivo e deu a Kobe Bryant e Shaq quase a estrutura que eles 2,20. nunca tiveram. E pela primeira vez, funcionou. Bom, mais ou menos, porque apesar da dominância dentro de quadra, 2,16. nos bastidores a tensão era real. Kobe queria a bola, Shaq exigia respeito. Phil tentava apenas manter a paz, mas no placar nada disso importava. O Lakers estava atropelando a liga. Enquanto isso, o leste era puro caos. O Knicks envelheceu, o Pacers brigava no físico e Miami ainda carregava aquela identidade dura de Pat Riley. Mas ninguém parecia realmente pronto para disputar um título. A força estava no oeste. O Portland Trail Blazers com Rasheed Wallace, Scottie Pippen e um dos elencos mais profundos da liga era candidato de verdade. O Spurs, atual campeão, continuava perigoso. Mas o Lakers era inevitável. Até que não foram. Nas finais de oeste, no jogo 7 contra Portland, Los Angeles estava 15 pontos atrás, com um pouco mais de 10 minutos para o fim. A dinastia quase morreu antes mesmo de nascer. Nossa. E então veio a reação. Kobe começou a atacar, Shaq começou a esmagar no garrafão. Kobe é o Kobe Bryant, a defesa né? fechou. Até que aconteceu a jogada que virou símbolo. Kobe dá o lob, Shaq enterra gritando. O Staples Center explode. Jogo acabado, dinastia desbloqueada. Nas finais contra o Pacers, houve luta. Reggie Miller ainda acertava daggers. Jalen Rose estava inspirado. Indiana levou a série até o jogo 6. Mas Shaq não ia deixar escapar. Ele simplesmente atropelou. Médias de 38 pontos, 17 rebotes e 3 tocos. Sim, você ouviu certo. Finals MVP sem discussão. E parecia fácil. O Lakers era campeão pela primeira vez desde a era Magic. A dupla Shaq-Kobe estava oficialmente formada. E a NBA inteira percebeu. Enquanto isso, outras histórias surgiam. Então, o que eu ia falar, é uma boa dupla, mas eles brigavam bastante, né? Caralho, nossa, que enterrada bonita aqui, ô louco. Olha isso aqui, ó. Essa daqui que ele pega meio que de costas e bota a bola na cesta aí. Carter se transformava no jogador mais eletrizante. Nossa, que lindo! Colocando Toronto no mapa, entregando o maior concurso de enterradas da história em Oakland. Caralho, o cara se amostra, né? Colocando 28 pontos por noite e carregando os Sixers na base da vontade. Tim Duncan era Tim Duncan, silencioso, Eu acho, assim, só comentando em voz alta aqui, do mesmo jeito
que quando eu estava no auge do meu surto pela Fórmula 1, né? A gente teve a jaqueta da Ferrari. E eu gostaria de dizer que, assim, roxo e amarelo parece o cenário da live de alguém, né? Só comentando. E, nossa, coincidentemente, a camisa do Lakers é roxo e amarelo. Só pensando em voz alta aqui, né? Se alguém quiser se dar a camisa do Lakers pra Rai Chuchu. Absurdo. Vai começar. Não, só comentando em voz alta. Dominante. E um jovem fenômeno chamado Tracy McGrady assinava com o Orlando Magic, LeBron. pronto pra sair da sombra de Vince. Mas Porque as nada blusas disso são importava lindas. naquele Pô, momento. tem a loja de NBA aqui perto. Tem loja de NBA aqui perto. É muito caro, filho. É tipo R$ 250 uma regata do Lakers. Não só do Lakers, né? Tem de vários times lá, né? Mas, pô, absurdamente caro, fi. Tá maluco? Porque tem as lojas oficiais. 250 é mais barata. É, de 2006, tá ligado? É, não. Tudo é caro. Mas as lojas de NBA são lindas. Eu paguei 900 no do Duncan. As regatas estão R$ 400. É por isso que eu compro tudo falsificado. Tô dizendo, a minha da Ferrari, a minha jaqueta é 100% falsificada. Veio lá da China. Eu não compro as coisas original, caro pra caralho, filho. Tá maluco? Coisa de Fórmula 1 é muito caro. Tu é doido, fi? Não? Misericórdia. Brincadeira, gente. Não uso roupa falsa. Assinava com o Orlando Magic, pronto pra sair da sombra de Vince. Mas nada disso importava naquele momento. Primeira porque linha, o ano boa. 2000 pertencia a Shaquille O'Neal. E o Lakers estava apenas começando. Enquanto o Kobe ficava o tempo todo querendo provar que nunca precisou do Shaq, você pode provar pra mim que gostou desse vídeo apenas deixando o like, cara. É só descer aí. Era do Duncan, valeu cada centavo. Ah, pra quem realmente, tipo, gosta muito, vale a pena, né? Continuar crescendo e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, que o YouTube entenda que isso é um conteúdo divertido pra chegar a mais amantes do basquete, beleza? Então, feito tudo isso, vamos continuar o vídeo da década. Tamo junto. Ah, é? Se Não 2000 sabia. foi o ano da ascensão do Lakers, 2001 foi o ano da resistência. Porque dessa vez, alguém estava pronto para enfrentar o Império. Seu nome era Allen Iverson. Oficialmente listado com 1,83, mas provavelmente mais perto de 1,78. Pesando um pouco mais de 70 quilos. 1,83, mais perto do 1,78. Tá bom, tá bom. Quando você mente a altura pra novinha, tá ligado? Não, mas eu acho engraçado como, tipo assim, 1,80 pro basquete é baixo. Tá ligado? Que a maioria dos caras tem 2, 2,5, 2,10. Tipo assim, a média ali do 1,80, 1,90 e tal, foda. Jogadores costumam mentir a altura, bem comum. Ô, louco. Por causa do tênis? Então. E ainda assim o jogador mais duro da liga. Ele liderou o Philadelphia 76ers como um homem possuído. Média de 31 pontos por jogo, apanhava mais do que qualquer um, levantava todas as vezes. Ganhou o prêmio de MVP da temporada e deixou claro: não estava ali apenas para marcar pontos, estava ali para dominar. Mas Iverson não fez sozinho. O Sixers estava construído para a guerra. Tinha o Depoy de Dikembe Mutombo, tinha o Eric Snow, especialista em marcar armadores, tinha o Aaron McKee, vindo do banco e sendo Nossa, eleito que sexto linda essa homem do camisa. ano, e no comando Larry Brown, o técnico perfeccionista que odiava tudo no estilo de Iverson, exceto os resultados. Eles atravessaram o leste na raça, passaram pelo Pacers em 4 jogos. Depois encararam uma batalha sangrenta contra Vince Carter e o Raptors, sobrevivendo a um jogo 7 decidido por um arremesso que Vince errou no último segundo. E ainda enfrentaram Milwaukee e Ray Allen em mais uma série de 7 jogos, outra guerra. Quando chegaram às finais, Iverson estava machucado, exausto, mas ainda sem medo. Do outro lado estava o monstro completo, um Lakers armado até os dentes. Shaq, Kobe, Phil Jackson e agora finalmente química de verdade. Eles não eram apenas bons, eram imparáveis. Varreram o Oeste sem perder uma única partida. Destruíram Portland, atropelaram Kings e humilharam o Spurs. A margem média de vitória, mais de 12 pontos por jogo. Shaq continuava um colosso, mas Kobe já era outro. Ele destruiu Sacramento com 48 pontos e 16 rebotes, massacrou San Antonio com 2 jogos seguidos de 40 pontos. Só tinha 22 anos, mas já parecia o dono da liga. Nossa. E mesmo assim, de alguma forma, o jogo 1 das finais foi de Iverson. Ninguém acreditava nos Sixers, as casas de apostas davam chances mínimas. O Lakers não perdia fazia 2 meses. E Iverson entrou no Staples Center para chocar o mundo. Meteu 48 pontos, acertou tudo que tentou. Até que veio o momento imortal. O fadeaway da linha de fundo sobre Tyronn Lue. Lue cai no chão, Iverson pisa por cima dele. Icônico. O Sixers vence o jogo 1. Ô, louco! O mundo vê que o Lakers era humano, mas só por um instante. Porque depois, Shaq acordou, Kobe entrou no modo assassino e o Lakers venceu os próximos 4 jogos, fechando a série em 5.
Shaq terminou com média de 33 pontos e 15 rebotes, levou mais um Finals MVP, bicampeão, sem drama, sem dúvidas. Mas ninguém esqueceu de Iverson. O Sixers não ficou com o título, mas foram o único time a vencer o Lakers em toda aquela pós-temporada. E acima de tudo, ele esse cara mandou bem demais, né? Ele tava carregando sozinho. Algo assustador com Chris Webber, Mike Bibby e Peja Stojakovic. O Spurs ainda tinha Tim Duncan. Em Dallas, Dirk Nowitzki e Steve Nash começavam a incendiar a liga. E em Memphis, um garoto de 19 anos chamado Paul Gasol acabava de ser draftado. Olha o tamanho desse a NBA cara! estava mudando. Impossível. Novas forças surgiam. Mas em 2001, o topo ainda pertencia ao Lakers. E só havia um homem de frente contra eles. Allen Iverson desafiando o mundo a arrancar isso. Gasol tem 2,22. A 2002 da NBA foi um verdadeiro prelúdio. Tudo parecia diferente. Michael Jordan não surgia mais daquele túnel com a camisa do Bulls. Agora ele vestia o uniforme do Wizards. O Chicago ainda era um desastre. O leste, a roupa do Chicago também é muito bonita. Mas no oeste, todos sabiam. Duas forças estavam destinadas a colidir. O Lakers, campeão consecutivo, perseguiam o tricampeonato. Shaq continuava sendo Shaq, dominante no garrafão, imbatível, impossível de marcar. Kobe tinha dado o próximo passo. A hesitação tinha desaparecido e o instinto assassino estava em plena forma. Apesar de uma temporada regular mais turbulenta... a carinha do Kobe. Ele é assim, ó. E o Shaquille O'Neal, mano, para com isso. Dúvidas de qual era o time a ser batido. Mas dessa vez, eles não estavam sozinhos no topo, porque o Sacramento Kings tinha chegado. E eles não eram apenas bons, eles eram divertidos. Chris Webber comandava tudo. Ele era tirador de onda. Antes mesmo do termo existir. Mike Bibby era gelo puro. Peja Stojakovic era automático no perímetro. Vlad Divac cavava faltas como sua arte de encenação. E Rick Adelman tinha a bola rodando de mão em mão como se fosse o basquete do Spurs. Só que 3 anos antes. O resultado, 61 vitórias, melhor campanha da liga e o mais importante, eles tinham vencido o Lakers na temporada regular. Isso não era hype, era ameaça real. No leste, uma surpresa. Os anos 2000 parece ter sido muito melhor o basquete. Jason Kidd tinha acabado de chegar, trocado por Stephon Marbury, e mudou a franquia instantaneamente. Ele acelerava o jogo, controlava cada posse e levou o time a 52 vitórias. Kerry Kittles, Kenyon Martin, Richard Jefferson, um elenco sólido, mas que ninguém realmente acreditava ser capaz de conquistar o título, porque os olhos do mundo estavam no oeste. E lá, o destino se cumpriu. Kings e Lakers na final da conferência. O que veio a seguir foi uma das séries mais polêmicas, caóticas e dolorosas da história da NBA. Ô, louco! 7 jogos de guerra pura. Jogo 1, Kings venceu. Jogo 2, Lakers respondeu. No jogo 3, Sacramento abre 2-1. No jogo 4, o jogo de Robert Horry. Nos segundos finais, Shaq erra, Kobe erra, Vlad desvia e a bola cai nas mãos de Big Shot Bob, que mata o arremesso da vitória no estouro. Nossa, amassou. Jogo 5, Sacramento reage. Bibby acerta a adaga, 3-2 Kings, uma vitória da glória. Jogo 6, o jogo que nenhum torcedor do Kings esqueceu. 51 lances livres para o Lakers. Faltas inventadas, faltas ignoradas, apito duvidoso. Pô, galera, chamando o VAR. Depois, Indonag apontaria esse jogo como exemplo de manipulação de resultados. Lakers venceu. Jogo 7, de volta a Sacramento. Mesmo assim, o Kings quase conseguiu. Peja errou arremessos livres, Doug Christie é eliminado por faltas, Bibby e Webber lutam até a prorrogação, mas caem e o Lakers sobreviveu. Afinal, varreram o Nets. Shaq levou seu terceiro Finals MVP consecutivo. O tricampeonato estava garantido. Mas todo mundo sabia. A verdadeira terceiro Finals MVP o tamanho do ombro desse cara. Olha isso aqui. O tamanho do ombro desse cara. E ele parece um Minion. Ele de amarelo e azulzinho, para que ele tá de Minion. E esse cara tem 2 metros de ombro, cara. Que porra é essa? Ô, louco. Shaquille O'Neal lá, só felizão. Mano, ele tem uma carinha de simpático. Não dá, mano. Ele não tem cara de homem ruim, tá ligado? Ele só tem cara de simpático. Você chega pra ele, ele vai trocar a melhor ideia, tipo assim, com você da vida. O campeonato estava garantido. Mas todo mundo sabia. A verdadeira final tinha acontecido na série contra Sacramento. O Kings não apenas perdeu, eles foram roubados. 2002 foi o drama no auge. O three-peat de Shaq e Kobe, a ascensão e a tragédia de Sacramento. E no fundo, a NBA começava a sentir algo estranho. Da história? Havia algo que não estava certo. 2003 foi um ano de transição em tempo real. O Lakers começou a cambalear. O Kings ainda sentia cicatrizes de 2002. E o leste continuava em busca de uma identidade. Mas por trás das cortinas, nossa, quanta gente alta batia na porta. No topo, quem estava de volta era o San Antonio Spurs. Tim Duncan robótico, sem emoção, impossível de marcar, vivia o auge do seu poder. Ele não falava, não comemorava, só destruía. Média de 23 pontos e 12 rebotes. Levou o Spurs a 60 vitórias e conseguiu seu segundo MVP consecutivo. Mas havia também a arma secreta. Um cara de segundo round da Argentina chamado Manu Ginóbili, que jogava como se as regras não existissem. Bandejas insanas, passes improváveis, energia caótica. Ninguém na NBA sabia como lidar com ele. Enquanto isso, o Lakers estava se desfazendo por dentro. Shaq ainda era dominante.
Kobe já estava em modo alfa, com 30 pontos de média e Nossa! arremessando mais. Mano, eu acho que eu não vi jogadas mais bonitas do que a do Kobe Bryant, tá? Pô, todas as vezes que foca nele dando enterrada, jogada livre, não sei o que, é muito bonito, mano. O cara parece que nasceu. Quer dizer, óbvio, né? Mas é muito bom. Puta que pariu, que bagulho absurdo. Mas eles já não falavam a mesma língua. O clima no vestiário era pesado. Brigavam mais, o né? pior, o restante da liga tinha alcançado o nível deles. O King seguia na elite. O Mavs, liderado por Dirk e Steve Nash, parecia videogame com seus números absurdos. Kevin Garnett seguia preso em Minnesota, carregando tudo sozinho, apenas para cair na primeira rodada de novo. Os playoffs foram brutais. O Lakers caiu para o Spurs na segunda rodada. O three-peat estava acabado. Shaq estava irritado. Nossa. Kobe mais barulhento do que nunca. Phil Jackson parecia cansado. A dinastia não tinha caído de vez, mas estava vazando pelas rachaduras. E os Spurs só continuaram marchando. Passaram pelos Suns, eliminaram o Lakers, bateram o Mavs em 6 jogos. Do outro lado no leste, um cenário estranho. O Detroit Pistons tinha montado algo feroz. Um time de homens feitos, sem superestrelas, só defesa sufocante. Chauncey Billups, Rip Hamilton, Ben Wallace, 50 vitórias e todo mundo no bolso. Mesmo assim, quem voltou às finais foram o New Jersey Nets, mais uma vez liderados por Jason Kidd. Eles atropelaram Boston, bateram Detroit, mas quando chegaram às finais, encontraram um muro chamado Spurs. A série, nada bonita. Física, dura, placares baixos, muitos erros, e contatos pesados. Mas Duncan simplesmente não parava. Média de 24 pontos, 17 rebotes, 5 assistências e 5 tocos. No jogo 6, ficou a uma assistência de um quadruplo-duplo. Foi eleito Finals MVP outra vez, depois de já ter vencido em 1999. O Spurs era campeão do jeito deles. Mas o detalhe mais insano de 2003 não foi nem dentro da quadra. Foi no draft de junho, porque a NBA recebeu uma das classes mais lendárias da história. LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade e Chris Bosh. 4 All-Stars, 4 futuros Hall da Fama, todos no mesmo ano. De repente, a década de 2000 tinha sangue novo. O Spurs estava no topo, o Lakers em crise, mas a próxima onda já se aquecia na beira da quadra. Se 2003 foi uma troca de gerações, 2004 foi uma verdadeira revolta. Esse foi o ano em que a liga aprendeu que química importa, que defesa funciona em qualquer lugar e que talento sozinho não conserta um vestiário quebrado. Começamos em Los Angeles. O Lakers não estava apenas fortes, estavam insanos. Trouxeram Karl Malone e Gary Payton para um núcleo que já tinha Shaq e Kobe. 4 futuros Hall da Fama, 10 finais no currículo, expectativas infinitas. Em teoria, era um time batido. Né? Shaq ainda dominava o garrafão, Kobe colocava 24 pontos por noite, mesmo lidando com problemas fora de quadra, Malone e Payton sacrificando arremessos em busca do tão sonhado anel, e Phil Jackson tentando segurar tudo antes que explodisse. Mas desde o primeiro dia parecia fora de sintonia. Eles ainda venceram 56 jogos, ainda chegaram às finais, mas nos bastidores os egos estavam prestes a estourar. Enquanto isso no leste, algo completamente diferente estava acontecendo. Detroit sem superestrelas, sem ego inflamado, sem holofotes. Apenas 5 jogadores que se completavam. Chauncey Billups, o comandante da quadra. Rip Hamilton, correndo incansavelmente pelos bloqueios. Tyshawn Prince, uma arma em 2 direções. Ben Wallace, o coração do time. Baixo para a posição, mas imbatível. E no meio da temporada chegou Rasheed Wallace, a peça final. Um talento transformador com gênio explosivo. Larry Brown colocou todos na mesma página, fazendo deles uma das melhores defesas coletivas já vistas. Vitórias feias, jogos truncados, entrega total. Nos playoffs, eles sufocaram todo mundo, eliminaram o Bucks, sobreviveram à guerra de 7 jogos contra o Nets e depois atropelaram o Pacers, segurando o ataque adversário abaixo dos 80 pontos por partida. Na final, todos achavam que o Lakers iam passear, mas Detroit não só venceu como humilhou. Jogo 1, vitória do Pistons. Jogo 2, Kobe acerta uma bola de 3 milagrosa para levar a prorrogação e o Lakers escapou. Mas dali em diante, acabou. Jogo 3, massacre. Jogo 4, outro massacre. E no jogo 5, fim da linha. Série 4-1. Pistons campeão. Eles fizeram os Halls da Fama parecerem perdidos. Kobe e Shaq mal se falavam. Malone se machucou. Payton foi exposto. E Detroit seguiu defendendo sem parar. Falaram de uma polêmica, né, do Payton. O que alguém pode resumir o que rolou? Que falaram, exposto, no caso, ele já tava tendo problema fora do que falaram. E aí depois teve Malone esse exposto, né? Payton foi exposto. Exposto deve ter sido exposed, né? De algum BO que tava acontecendo na época. Ai, meu cabelo. E Detroit seguiu defendendo sem parar. Chauncey Billups foi eleito MVP das finais. Frio, tranquilo, no comando. Nenhum astro, nenhum drama, apenas defesa, dureza e... Exposto, no caso, ele era um bom defensor e defendeu mal. Ué. Ele só fez umas declarações polêmicas. Não foi nesse sentido, Rai. Desculpa, gente, eu sou burra.
execução perfeita. Burra não, Aquela devagarzinho. final não foi só uma zebra, foi uma declaração de filosofia. O basquete coletivo ainda vence campeonatos. E aí? E no fim, o Lakers implodiu. Phil Jackson saiu, Shaq Nossa. foi trocado para Miami, Kobe ficou e a dinastia chegou ao fim. Enquanto isso, o resto da liga esquentava. LeBron começava Marrone? sua caminhada com médias de 21 pontos, 6 rebotes e 6 assistências como novato. Carmelo levou Denver aos playoffs. Dwayne Wade mostrava ser uma estrela em ascensão em Miami. E o Spurs continuava à espreita. 2004 foi o ano em que tudo virou. O time cheio de brilho perdeu, o time silencioso venceu e o manual de como montar um campeão foi reescrito. Se 2004 foi caos e resistência, 2005 trouxe equilíbrio. Esse foi o ano em que a NBA... Ô, louco! Malone, eu li o nome errado. Eu li Marrone, tipo Bruno e Marrone, entendeu? Desculpa. Ô, louco! Aí, eu não sabia... Caralho, que absurdo! se estabilizou. As manchetes já não eram tão barulhentas, os bastidores não tão caóticos, mas dentro de quadra o jogo era cirúrgico. Pô, Comecemos pelos mínimo, campeões. Né? O Pistons voltou praticamente igual. Chauncey, Rip, Tyshawn, Ben Wallace e Rasheed Wallace continuavam com a defesa mais sufocante da liga. Continuavam sem superestrelas, continuavam sem sorrisos. Venceram 54 jogos e atropelaram o leste de novo. Só que dessa vez o caminho ficou mais espinhoso. Miami Heat tinha dado o salto de... Kobe também tem história pesada. Teve o caso de Tananã que foi inocentado, mas o caso é muito bizarro. Ô, louco. Só não aceitei por causa da palavra, tá? Mas eu tô lendo o que vocês estão mandando. Que foi trocado para South Beach. Pat Riley trouxe Stan Van Gundy como técnico. E o mais importante, mas o auge Dwayne Wade virou um problema sério. Do Shaquille O'Neal foi no Lakers. No ano já metia 24 pontos, 6 assistências e 5 rebotes. Rápido, explosivo, impossível de ser marcado. Shaq o apelidou de Flash. Para o resto da liga, ele era um pesadelo. O Heat venceu 59 jogos e se não fosse por um colapso no fim do jogo 7 das finais do leste, provavelmente teria chegado às finais. Mas Detroit ainda era duro demais, experiente demais. Voltaram ao palco principal. Lá estavam esperando os verdadeiros donos dos anos 2000, o San Antonio Spurs. Duncan continuava sendo a força mais confiável da NBA. Manu Ginobili já tinha se consolidado, ousado, imprevisível, genial. E Tony Parker seguia queimando qualquer defensor no caminho. O Spurs venceu 59 jogos e nos playoffs não apenas batiam nos adversários, eles os desgastavam até o fim. Passaram por Denver, resistiram contra Seattle, venceram Phoenix em 5 jogos, mesmo com Steve Nash jogando em nível MVP. E isso armou as finais, Spurs contra Pistons. 2 monstros defensivos, 2 sistemas perfeitos, nada de egos, nada de distrações, só basquete puro. Não foi bonito, foi lento, físico, com a energia crua do meio dos anos 2000. Mas se você ama defesa, rotação e arremesso sob pressão, aquilo foi uma obra-prima. 7 jogos, um xadrez eterno. O jogo 5 virou clássico. Robert Horry, aos 34 anos, parecia ter rejuvenescido. Marcou 21 pontos no segundo tempo e na prorrogação, acertando a bola decisiva de 3 no canto esquerdo. Big Shot Bob justificou o apelido mais uma vez. O jogo 7 foi fechado, nervoso, pesado. Mas San Antonio tinha mais criadores, mais calma, mais Duncan. Ele colocou 25 pontos e 11 rebotes. Manu acrescentou 23 e o Spurs conquistou seu terceiro título em 7 anos. Caramba. Duncan foi eleito MVP das finais novamente. 3 anéis, 2 MVPs. Sem barulho, só grandeza. Enquanto isso, LeBron dava outro salto. 27 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, carregando o Cavs a 42 vitórias. Dirk continuava imparável em Dallas. Nash foi MVP em Phoenix, transformando o Suns em uma máquina de 62 vitórias e fazendo a liga parecer mais acelerada de novo. Mas 2005 foi do Spurs. Eles não falavam, não vendiam show, só venciam. Caramba. 2006 foi imprevisível desde o começo. O Spurs continuava na elite, o Pistons venceu 64 jogos, o Suns estava destruindo defesas no ritmo alucinante de Steve Nash, e o Lakers ainda tentava se reencontrar após Shaq, com Kobe no modo lobo solitário. Mas nada disso importava, porque aquele foi o ano de Dwayne Wade. Vamos preparar o cenário. Miami Heat chegou para a temporada recarregado. Shaq ainda era dominante. Não o mesmo de Orlando ou do Lakers, mas ainda um monstro. Pat Riley tirou Stan Van Gundy do comando e reassumiu o banco no meio da temporada. O time trouxe veteranos de peso como Gary Payton, Antoine Walker e Jamie Posey. E o mais importante, um Wade de 24 anos, explodindo em sua ascensão para o estrelato definitivo. Habilidade, explosão, confiança. Ele não tinha medo de nada. Miami passou pelo leste, eliminou o Chicago Bulls, atropelou o Nets, derrubou o Pistons em 6 jogos, encerrando a era Detroit. Do outro lado, o Dallas Mavericks já não era mais piada. Dirk Nowitzki tinha evoluído, enterrado todas as críticas de ser fraco com médias de 27 pontos e 10 rebotes. Então, eu ia falar, anos 2000, tinha muito jogador que eu reconheço de nome, tá ligado? Tipo assim, que eu já ouvi falar, obviamente não vi, tipo, jogadas, essas coisas e tal, mas eu reconheço grande parte dos nomes dos anos, de toda essa galera, tá ligado?
Jason Terry estava em sintonia, Josh Howard em ascensão, Devin Harris trazendo velocidade. Avery Johnson, ex-jogador, agora técnico, tinha o time ajustado. Nos playoffs, eles atropelaram Memphis, venceram o Spurs em uma série lendária de 7 jogos, com Dirk marcando 37 pontos no jogo decisivo, e passaram pelo Phoenix Suns de Nash nas finais do Oeste. Dallas parecia imparável, e nas finais, eles realmente começaram assim. Abriram 2-0 e chegaram a liderar o jogo 3 por 13 pontos no último quarto. Mas aí aconteceu o Wade. Jogo 3, o Wade anota 42 pontos e lidera a virada. Série viva. Jogo 4, mais 36 pontos, tudo empatado. Jogo 5, 43 pontos e os lances livres da vitória na prorrogação. Jogo 6, mais 36 pontos para fechar a série. O Miami completou a virada. O Wade foi... Uma pergunta ignorante, porque eu não entendo tanto de NBA, de basquete no geral. Quando, por exemplo, no futebol, quando, sei lá, tá 0-0 e aí vai pra prorrogação, tem a prorrogação e tem os pênaltis. No caso, no NBA, no caso, teriam esses lances livres? Seria tipo, os pênaltis, não existe isso? No basquete só tem a OT. O que é OT? Tem uma prorrogação de 5 minutos. Tá, aqui é a prorrogação. Até desempatar. É, porque tem muito empate e tal. Mas aí se empatar, tipo, se continuar empatado depois da prorrogação, o que acontece? Ah, continua até algum ganhar. Vai pra segunda, vai pra terceira, até alguém ganhar. Ah, pode ter várias prorrogações. OT é overtime, que é a prorrogação. Tem outra prorrogação. Vai continuando até alguém terminar na frente. Entendi. Aí é sempre de 5 minutos? Tipo, pode ter 6 prorrogações, mas de 5 minutos cada. Não passa de 5 minutos. Pênalti no basquete seria o lance livre? Sim, isso. Ah, ok. Agradecida aí pelos meus coaches de basquete. Eleito Finals MVP com média de 34,7 pontos em 47% de aproveitamento, marcando 121 pontos nos últimos 3 jogos, uma das maiores atuações individuais da história das finais. Mas nem todo mundo engoliu. Foram 97 lances livres em 6 jogos. Torcedores do Dallas gritavam por roubo. Mark Cuban acusou a NBA de manipular. Ah, então no caso o lance livre é quando tem falta ou algo do tipo? Deu falta, daí o time vai fazer lance livre no... Entendi. Foram vaiados sem parar. Avery Johnson inexplicavelmente deixou Devin Harris no banco. E Dirk assistiu tudo desmoronar. Não foi só derrota, foi colapso. O rótulo de amarelão e não pronto para ser campeão perseguiu Nowitzki por anos. Enquanto isso, o Wade saiu de estrela para superestrela da noite para o dia. Shaq conquistou seu 4º anel, Pat Riley, o 7º como técnico, e o Heat se tornou o primeiro time desde 1977 a ganhar o título sem mando de quadra em nenhuma rodada. 2006 foi o caos puro. Drama, redenção, realmente polêmica. Surpreso, tudo que a NBA né? poderia ser condensado em uma única pós-temporada. Não imaginei nunca que ia ser eles, tá ligado? 2007 foi o ano em que a NBA começou oficialmente a passar o bastão. Não totalmente, não ainda, mas os sinais estavam por toda a parte. Shaq já não era mais o mesmo. Ele seguia espetacular, mas frustrado. Dwayne Wade estava baleado. E os Suns, com Steve Nash ainda em ritmo de MVP, simplesmente não conseguiam dar o passo final. Mas em meio a todo esse barulho, um nome começou a ecoar mais alto do que todos os outros: LeBron James. Esse em apenas homem. sua 4ª temporada, ele arrastou um Cavaliers cheio de falhas, sem segunda estrela, sem um técnico de ponta, sem elenco de apoio, até as finais da NBA. Vamos voltar um pouco. A temporada começou com velhos conhecidos no topo. O Dallas Mavericks venceu 67 jogos. Ô, pequenininho. Dirk Nowitzki levou o MVP. O Spurs, silencioso como sempre, ganharam 58. Phoenix parecia novamente um candidato legítimo. E no leste, Detroit ainda era uma força, enquanto Miami Heat defendia o título, ao menos no papel. Enquanto isso, LeBron estava ascendendo. Eliminou o Gilbert Arenas e o Wizards mais uma vez, passou pelo New Jersey Nets e então esbarrou no Pistons na final do leste. Foi aí que aconteceu. Jogo 5, dupla prorrogação em Detroit. LeBron, sozinho, marcou os últimos 25 pontos do Cavaliers e decidiu o jogo com uma infiltração contra 4 defensores. Uma das maiores atuações da história dos playoffs. Detroit ficou atônito. Cleveland fechou a série em 6 jogos. E assim, um garoto de 22 anos de Akron estava nas finais da NBA. Mas aí veio a realidade. Do outro lado, o triturador de San Antonio, Duncan, Ginobili, Parker, Popovich. Todos Caralho, tem Parker. Todos no auge, sem distrações, só execução. LeBron não conseguiu espaço para respirar. Zydrunas Ilgauskas, Larry Hughes, Dream Gooden,
Eles simplesmente não estavam prontos. Cleveland marcou média de apenas 80 pontos por jogo na série. Tony Parker atropelou todo mundo, com média de 24 pontos e foi eleito Finals MVP. O Spurs varreu o Cavs em 4 jogos. 4 títulos em 9 anos. Silenciosos, letais, dominantes. Para LeBron, foi um choque de realidade sobre o que realmente era necessário para ser campeão. Ele ainda não estava pronto, mas estaria. 2007 foi um ano em que um rei tocou no trono, mas também um ano em que o Spurs lembrou a todos que aquela ainda era a liga deles. O Spurs é muito bom, parecia né? roteiro de filme pronto, mas foi vida real. Depois de anos vivendo de lembranças, reconstruções intermináveis e quedas dolorosas nos playoffs, o Boston Celtics resolveu virar a página de vez. Danny Ainge foi all-in, montando um elenco com alma e propósito. Tinha Rajon Rondo, ainda cru, imprevisível e genial. Bonito Kendrick esse Perkins, também. uma muralha com A cara roupa... fechada. James Posey, Eddie House, aqueles operários que sabiam exatamente o papel que tinham. Trevo, Doc Rivers né? resumiu tudo em uma única palavra: Ubuntu. União através do sacrifício. Enquanto isso, do outro lado do mapa, um movimento mudou tudo. Em fevereiro, o Lakers arrancou Paul Gasol O Wemby é do... quase de Ah, é graça. o Wemby é do Spurs, De repente, verdade. Kobe Bryant não estava mais sozinho. Tinha um parceiro de verdade, um segundo pilar. Resultado, campanha de 57 vitórias. Kobe finalmente coroado como MVP da temporada, jogando em um nível absurdo. 28 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, liderança e defesa sufocante. Nos playoffs, atropelaram Denver, passaram por Utah em 6 jogos e na final do Oeste eliminaram San Antonio em 5. Foi o quarto duelo Kobe x Duncan. Dessa vez, Kobe levou. A revanche estava servida. Lakers contra Celtics, Servido? 2008 contra 2004. De um lado, Kobe queria lavar a alma daquela final perdida. Do outro, Kevin Garnett perseguindo seu primeiro anel. Paul Pierce exigindo respeito e Ray Allen em busca da redenção. O ápice veio no jogo 1, quando Pierce voltou de uma lesão no joelho como se fosse o novo Willis Reed, inflamando o Garner. Boston louco. abriu 2-0. A série parecia perigosa, mas quando voltou para casa no jogo 6, não teve discussão. Massacre. Celtics venceu por 39 pontos. O T.D. Garner virou um mar de confete verde e branco, e a sensação era clara. Aquilo não era só um título, era a volta da mística. Que da hora. Ué, ficou sem áudio? Confete verde e branco. E a sensação essa, era o sinalzinho clara. tá sem Aquilo áudio. não era só um título, era a volta da mística. Vixe. Não sei se pegou copyright essa parte. É, tá sem áudio final. Pode... Então... É, vamos falar. É, Lakers. Uhul, e Lakers de novo. E aí, Lakers. E aí, olha o lance do Lakers. Outro lance do Lakers. E mais um do Lakers. E toma, Lakers e... PHX, imagino que seja Phoenix. É, uau! E aí, Lakers, e aí esse time vermelho que eu não faço ideia, eu não vou falar com a Chicago Bulls pra depois não me xingarem, mas Lakers de novo. E aí toma, aí de novo do Lakers. É, vai tomando. E aí, ó, aí, boom, boom, aí LeBron James, Cleveland. Caralho, Cleveland é absurdo. Aí, ó, e Lakers, e Cleveland. Olha lá, os cara é, bom demais. Basicamente, essa temporada aí, o Lakers foi campeão. Os NPC do lado do LeBron. Então, LeBron James. LeBron. Aí, ó, os caras Aí, ó. É, esse time aí... Ó lá, esse time é bom. Esse time é... Ó lá. Esse eu não faço ideia qual que é, mas... Olha aí, ó. Aí, aquele ali no Cleveland. Aí, galera, Cavaliers, ganhamos! Felicidade! E aí, de novo, caralho, mano, vencemos, é nóis! Aleatório mandou dois reais. E aí, ó lá, e de novo, e o LeBron James de novo, ó, o Bryant e o Williams, acho que viraram grandes inimigos. E aí, toma, enterrada. E aí, o Lakers, uau, e toma outra de novo. E aí, nossa, gente, olha só, os grandes inimigos se enfrentaram. E aí, MVP! E aí, no final, quem ganhou? Temática pessoal. Começou Voltou. com Shaq e Kobe dominando juntos e terminou com Kobe erguendo 4 anéis, provando que nunca precisou de ninguém além dele mesmo. Ah, Tivemos a massa. dinastia do Spurs, a revolução operária do Pistons, o surgimento do rei em Cleveland, o Wade carregando um time inteiro nas costas em 2006. Vimos super times nascerem, estrelas caírem e rivalidades renascerem. Mas os anos 2000 foram mais que títulos. Foram batalhas que construíram legados e quebraram narrativas. Foi uma era em que Ixi. moldou toda uma geração. E não O foram juiz só os pra campeões separar. que marcaram a história. Teve Gilbert Arenas largando 60 em cima do Kobe. Teve Baron Davis enterrando na cabeça do estado inteiro. Teve Caralho. Steve Francis transformando Nossa, o que foto Brooklyn em um linda. espetáculo.
teve Zack Randolph, que nunca fugiu de uma briga, e Jamal Crawford, cujo crossover merecia estar sozinho no Hall da Fama. Esses caras nem sempre ganharam, mas sempre apareceram. E nos anos 2000, isso já era bastante para ser inesquecível. Absurdo. Tipo, tirando a partezinha aí que ficou sem som, né? Eu imagino que tenha recebido um copyright. Mas vídeo absurdo. Pô, gostei muito. E aqui eu curto NBA, eu sinto que... Como é algo rápido, tipo assim, na minha concepção, né? Eu sinto que ele é mais rápido, então é dinâmico. É bom pra assistir, sabe? Ele não acaba sendo algo maçante e chato. Eu sinto, pô, sempre tem coisa acontecendo e tal, é sempre muito frenético, então eu acho bem da hora. Tipo, por exemplo, eu que tô acostumado a ver muita coisa de Fórmula 1. Fórmula 1 demora pra caralho, fi. Volta pra dedéu, entendeu? Tipo assim, volta pra caramba, nem sempre tá acontecendo coisa. Então, por mais que eu goste, o Fórmula 1, ele... Por mais que seja um esporte de velocidade, acaba sendo um pouco maçante, né? É só volta e é nóis. Mas, pô, muito bom. Gostei bastante desse vídeo e recomendem mais aí, né? Deixa o like e tamo junto.